Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus seja glorificado, Deus seja engrandecido por mais esses dias, por sua vida. Hoje nós estamos com um tema muito polêmico, que é sobre o sábado. Se eu não guardar o sábado, eu vou para o inferno? Eu devo guardar o sábado para ir para o céu? Deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário. Esse é o canal A Luz das Escrituras Sagradas, um canal de estudo bíblico. Nós vamos tomar por base o Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 23 ao 28. E diz assim o texto, eu vou ler aqui na minha Bíblia Sagrada. Se você quiser me acompanhar, faça a leitura aí na sua Bíblia Sagrada. Naquele dia, Jesus estava andando pelos campos de cereais. E os seus discípulos começaram a colher espigas enquanto caminhavam. Os fariseus lhes disseram: Veja, por que eles estão fazendo algo que não é permitido no sábado? E Jesus respondeu: Nunca leste o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros ficaram com fome? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição, o qual não era permitido comer, exceto os sacerdotes? Ou nunca leste na lei que nos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e mesmo assim são inocentes? Mas eu lhes digo que estar aqui, quem é maior do que o sábado? Quem é maior do que o templo? Se vocês soubessem o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus está passando pelo campo de cereais com seus discípulos, e os fariseus observando, os discípulos estavam com fome, começaram a colher espigas de milho e a comer. E os fariseus começaram a julgar as atitudes dos discípulos. E disseram para Jesus que não era lícito fazer aquilo, pois era sábado. E Jesus disse: Você não lembra o que fez Davi? Quando chegou diante do sacerdote Abiatar, e ele teve fome, ele e seus homens, e o pão da preposição, que era somente para os sacerdotes, Abiatar deu para Davi comer, sendo como uma providência de Deus. Vocês precisam aprender que misericórdia eu quero e não sacrifício. Deus prefere mais obediência do que o sacrificar. Número 1. O ensino de Jesus sobre o sábado. Jesus ensina que a função do sábado é fazer o bem e salvar, e que a lei deve estar a serviço do ser humano. Então os fariseus, os escribas, os sacerdotes e os doutores da lei e o sumo sacerdote, eles guardavam o sábado, porém desonrava o pai e a mãe. Eles guardavam o sábado e defraudava as viúvas, os pobres e os necessitados, e muitas das vezes com pretexto de longas orações. Os judeus guardavam o sábado, mas não cuidavam dos órfãos, nem das viúvas, nem dos pobres. Assim quebravam a lei. A lei foi feita para o homem, e não o homem para a lei, disse Jesus em Marcos 2, verso 27. É interessante entender que quando Cristo pisou na Terra 2000 anos atrás, operando sinais, prodígios e maravilhas, os grandes milagres e ressurreição que Cristo operou foi no sábado.
Então, certa feita, um homem que havia 38 anos, que estava paralítico, Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Então Jesus faz um grande milagre na vida daquele homem, que estava atrofiado, e os fariseus, vendo aquele homem passar, disse: hoje não é lícito carregar a cama, porque é sábado. Então, quando acontecer alguma ressurreição, hoje não é dia de ter ressurreição nem de cura, hoje é sábado, vem outro dia para ser curado. E eles estavam cegos, e eles não observavam que Cristo é o Filho de Deus. Estavam com escama nos seus olhos, preocupando com a sua religiosidade externa, querendo guardar o sábado, achando que, fazendo isso, eles seriam salvos e que Cristo quebrava o sábado. Número 2, Cristo e a lei dos mandamentos. Porque Ele é a nossa paz, que de ambos os povos fez um e destruiu a parede que nos separava da separação, tendo em sua carne abolido a lei dos mandamentos na forma de ordenança, conforme escreveu Paulo em Efésios 2, verso 14 e 15. Cristo aboliu a lei na sua carne, incluindo o sábado. Ele foi o único que cumpriu toda a lei. Cristo não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la perfeitamente em nosso lugar. Tópico 3. Morrer para a lei em Cristo. Assim, meus irmãos, também vocês estáis mortos para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos. Romanos 7, verso 4 ao 7. Pelo corpo de Cristo, por sua morte e ressurreição, os cristãos morreram relativamente para a lei. A liberdade cristã é fruto da morte de Cristo para que vivamos no Espírito, não na servidão da letra, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 4. A letra mata e o Espírito vivifica. Ora, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, foi glorioso, tanto mais será glorioso o ministério do Espírito. 2 Coríntios 3, versos 6 a 11. Jesus disse: as palavras que vos tenho falado são Espírito e vida. João 6, verso 63. O verdadeiro cumprimento da lei está na ação do Espírito Santo em nossos corações, não na observância externa. Número 5. Não julgar pelas observâncias cerimoniais. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, escreveu Paulo em Colossenses 2, verso 16 e 17. A salvação não está nas cerimônias, mas na fé que nos justifica diante de Deus. Número 6. Interpretação sobre o sábado. A palavra sábado é tradicionalmente interpretada como cerimonial. Quem guarda o sábado vai para o céu, assim eles afirmavam. E quem não guarda o sábado vai para o inferno. Erro grave é, irmãos, afirmar que a salvação depende das obras, de guardar o sábado, pois isso implica direto na salvação pelas obras, o que é uma heresia.
A salvação é um dom gratuito de Deus, não recompensa por obras humanas. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê e for batizado será salvo. Cristo morreu e Deus o ressuscitou ao terceiro dia dentro dos mortos e ele vive eternamente. Todo aquele que nele crê e confessar com seus lábios como o único suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados e for batizado, será salvo e terá a vida eterna. A salvação é pela graça, por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, com todo respeito, quem guarda o sábado, guarde o sábado, mas o sábado não implica na salvação. Quem não guarda o sábado não vai para o inferno, tá ok? Sábado não implica na salvação. A guarda do sábado, mais uma vez, não implica na salvação. 7. A salvação pela graça, não pelas obras, conforme falamos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2, verso 8 e 9. Toda a escritura sagrada ensina que a salvação é pela morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Lembra do ladrão da direita que se arrependeu? Que se converteu naquele momento? Não deu tempo dele fazer nada, de guardar sábado, de guardar nada. E ele disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso? E Jesus disse, ainda hoje chegará comigo no paraíso e no reino do céu. Ainda hoje estará comigo. Nenhuma obra humana tem poder de alcançar a justificação. Somente a graça divina é operada pela fé, né? Então, pela morte de Cristo, nós temos a redenção, a remissão dos pecados, na sua ressurreição, a justificação. Amém? 8. Jesus é o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Cristo é a única ponte que liga um homem a Deus. Fora dele não há salvação. Então, não guardar o sábado, né? Guardar o sábado não leva ninguém para o céu, ok? O guardar o sábado não implica na salvação. Conclusão: os cristãos não são obrigados a guardar o sábado. Devemos guardar e praticar a doutrina de Cristo, a lei de Cristo, a palavra de Deus. E essa lei não inclui nenhuma ordem de guardar o sábado. Conforme Marcos 2, verso 27, Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Afirmar que quem não guarda o sábado vai para o inferno é heresia, e isso é muito grave, tá? Cristo é até Senhor do sábado, pois todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Meus irmãos, que Deus te abençoe, deixe o seu like e envie aí este vídeo para os seus irmãos, seus amigos em Cristo. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.